lá muito tempo. A Amanda deu uns botes ali e tudo, ofereceu resistência pra ser derrubada, mas também a Amanda não conseguiu. Reverteu uma, né? Uma queda da e meteu um estrangulamento, meteu um estrangulamento também, ali no finalzinho do round, mas não foi suficiente pra vencer a Tatiana. Acho que a Tatiana lutou de forma muito, meio que freio de mão puxado, porque vem de derrota, né? Então, assim, era muito importante ela vencer essa luta, uma vez que a Weili Zhang subiu de peso, vai ter Virna e Mackenzie, então o caminho tá aberto aí, né? Pra quem vencer essa luta, o caminho estaria muito facilitado. Acho que ela jogou ali meio que regulamento debaixo do braço. Achei que os árbitros foram maus nesse evento. Até porque o Weili Zhang pode não voltar pra categoria, né, André? Então... Exato, exatamente. E eu achei que os árbitros deram algumas vaciladas durante o evento, tá? A gente pode falar isso mais pra frente, mas eu achei que ela lutou feio, lutou chato ali, cara. Fez o que tinha que fazer pra vencer, o suficiente pra vencer. Ela poderia ter recolocado a luta em pé ali, né? Em pé que eu digo fora da grade. Lá. E agora falando um pouco da Alice Pereira, cara, a primeira impressão que eu tive é que ela tava um pouco crua pro esporte inteiro, pra lutar com as melhores impressão porque ela é uma menina muito jovem, tem 19 anos. Porra, 19 anos. Eu tava fazendo um monte de coisa que eu nem posso falar. Mas eu não sabia nem andar. Eu aprendi ela com 24. Eu não sabia nem conjugar o verbo escolher. Pois é, eu tava comendo Melé com 19 anos. E essa menina tá lutando no maior evento de MMA do mundo. Só isso é um puta mérito da Alice, tá? Mas o que eu achei ali? Ela é grande, ela é atlética, tem condições de prosperar no evento? Tem, mas vai ter que se provar lutando no maior evento de MMA do mundo. Então é uma parte de dois mundos, tá? Vai ter que se desenvolver já lutando no UFC. Por outro lado, o Lucas Lúcio, o empresário dela, postou, falou, a gente optou, porque ele recebeu uma série de vídeos na internet, tava pronto e tal. Ele falou, a gente optou em colocar ela já direto no UFC, com essa idade, porque ela vai ter acesso ao PI, acesso a um monte de coisa. Então, assim, ônus e bônus. Mais que ela ganharia lutando no campeonato, pode investir mais na carreira, tem uma lógica. Tem uma lógica, mas assim, essa é a minha opinião, tá, gente? Cada um vai ter a sua. A minha opinião. Eu acho que nesse caso, o bom é que ela é nova, ela tem tempo pra se recuperar. Mas eu acho que o caminho, fazer mais uma luta com a LFA, pegar um Invicta, sabe, ir ganhando tração fora do UFC, seria um caminho melhor, ela já chegar um pouco mais pronta do que chegar tão nova e pode bater e voltar, porque ela enfrentou a Montserrat Rendon, que é assim, é uma lutadora que não tem um nível alto, era uma luta boa pra ela ganhar e ela não conseguiu. Mas também foi estreia, repito, 19 anos, estreia, daquele tamanho, contra uma mexicana, pode ser que na próxima ela volte melhor. O próprio evento vai ter que ter um trabalho aí, né, Carrano, de... o que fizeram com o Steve Willis, o Raul Rosa Jr., né? O que fizeram com o Mickey Gall, que foi um cara que entrou só pra lutar com o CM Punk, e aí botaram ele... Assim, o evento precisa ter consciência de que ele está trazendo a menina mais jovem da história do evento para se desenvolver. Se ele quer alguém com 19 anos pra lutar pelo cinturão, não faz nenhum sentido que isso aconteça, né? Eu ia citar, e aí, porra, não é malícia o que eu tô dizendo, porque acabaram batendo boca e tal, mas a mentalidade do Walter Walker, né? De que ele tem 27 anos, ele entende que o peso pesado ele é muito novo, ele não tem nem maturidade muscular para bater de frente com o top, e quer só se manter empregado no evento, e que me dê gente descanqueada, por favor, deixa eu ter tempo, porque o principal objetivo ali é se manter no UFC por muito tempo, pra, de repente, no futuro, as coisas emparelharem e disputar. E aí, porra, quando eu falei que não é malícia, porque o Walter comentou um post da moça no Instagram do Brasil, e aí o Carlos foi, peso pesado, ele vai dizer que a namorada dela não gostou, e eles bateram um pouco, mas o meu comentário não tem nada a ver com esse gancho, é só a mentalidade dele em relação a casa, mais ou menos, com esse momento de alguém que tá ficando muito novo. Desculpa, o Carrão, você passou pro Carrão, né? Só pra complementar, essa minha opinião, assim, é porque eu vi contra a Montserrat, pelo menos a minha visão ali, é que eu acho que faltou ela pisar um pouco pra frente, meter mão, sabe? Ela ficou rodando muito, e talvez seja um pouco da estratégia, mas um pouco, às vezes, da experiência dela ali, de falta de confiança mesmo, né? De ter entrado várias vezes ali, entendeu? Acho que o nível de competição deu um salto muito grande. Mas vamos ver nas próximas rodadas, como eu falei, cara. Não, eu ia citar até pra ir em direção ao que você falou, tem um exemplo na categoria feminina, então, o Renato citou o exemplo do Raul Rosa Jr. E do Mickey Gall, são bons exemplos, que vai ser teve um pouco mais de paciência, mas eu lembro de um exemplo de uma outra atleta que chegou muito jovem também, e a carreira, e não conseguiu voltar, a Larissa Pacheco. Se vocês lembrarem, a Larissa foi muito jovem no UFC, não estava pronta, e claramente ela tem nível pra nascer hoje. Só que a questão é essa, ela acabou com o time, meio que descasou, e foi, então é só torcer pra não acontecer isso, porque realmente ela tem talento. Vou fazer uma observação aqui, que o Dominico Cruz tá a moda caralho, falou que ela é irmã do Poatan na transmissão, puta que pariu, ele e o Joe Rogan estão brigando pra ver quem se importa mesmo com o trabalho hoje em dia. Cara, estão nem estudando, velho. E o nome da irmã do Poatan não é nem Alice, né? Não é nem mesmo nome, é só o mesmo sobrenome. Ó, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. A Aline estreou, acho que ela tem 2 anos de alguma coisa de treino. Diferente da Yasmin Lucino, por exemplo. A Yasmin Lucino luta, foi emancipada, ela lutava desde os 16 anos, já chegou no UFC com uma pá de luta nas costas. Você vê, é uma menina que tá aí, ó. Chegou como fenômeno. Chegou com 20 anos de idade, ou 19, mas um pouco mais, eu não sei, mas chegou novinha. Ela tá cara. Mas você vê, ela tá se desenvolvendo durante a jornada, né? Você pegou a Amanda Lemos agora e a Amanda dominou ela. Tudo é um passo que você tem que dar dentro da organização. Carlos, você que é um cara que gosta muito de pessoas centradas, de cabeça no lugar e madura, de responsável, o que você acha do caso do querido Cedric Dumais, preso 12 anos, 6 no UFC e, porra, no contest. Parece também que o universo persegue ele porque ele reclamou que está quebrado. Só tinha $13 na conta bancária e pra mostrar que como o UFC não paga muito bem. Mas tem parte de confiança também que treina a conta bancária e faltou a 3 lutas porque estava preso, cara. Mas não ajuda a finança, né?
Então, o Cedric Dumais, ele é um dos grandes pilotos porões da história do MMA, o que quer dizer muito, porque esse esporte já reuniu alguns dos maiores expoentes da corrida internacional. Então ele tem... Incluindo nós, né? A começar mais por esses três que estão aqui, mas principalmente a torcida. Então é importante dizer que tipo assim, faz muita diferença você se destacar por ele. Um documento que deixa o top 10 anos da MMA, provavelmente tem gente. Não, top 10, então top 10 tá muita gente boa de fora. Inclusive, talvez nem o Dumais vai entrar, apesar de entrar nos grandes nomes, não sei se entra no top 10. Mas pô, ela tá falando agora falando sério. Eu tô nem casal, a luta só toma decisão errada na vida e só toma decisão errada no jogo também, pô. Não foi culpa dele, já tomou uma bomba, um tato no saco. Não, veja bem. Deixa eu ver, a bola vai ter entrado batendo a barriga. O universo já deu tanta chance a ele que já também falou assim: agora tu vai te fuder, vai dar super errado pra você também. Agora vamos resolver esse problema aqui, você não vai bloquear mais, porque a gente não quer seu jeito passando pra frente quando acabou. Bom, coitado do Cedric Dumais. Seguindo em frente, vamos falar de Kelvin Gastelum? Porque assim, porra, ele não conseguia bater 77. Assim, gente, tem gente que não consegue fechar a boca. Tem gente que não consegue fechar a boca. Eu falo essa frase, o Kelvin Gastelum é um meio médio, safado, que não quer parar de comer taco. Eu falo essa frase tem 10 anos. Aí não conseguia mais bater 77 uma categoria que ele poderia ter sido campeão do mundo se mantivesse lá no prazo. Não conseguiu. Agora ele não sabe que ele bateu 84 quilos e chegou num shape parecendo o vamos engraxar essa barriga senhor aluguel, né? Chegou num shape. Deu o sapato, cara. E aí, tá tomando alguma coisa? Engraxar o aluguel, pô. Essa tua tosse aí não me surpreende. Bom, e aí, rapaz, agora ele não bateu 84 quilos, eu acho que é a quarta vez que não bateu peso no UFC. E o que ele falou, eu só tive um mês pra perder o peso. Ninguém tem paciência comigo. Quando esse cara pesa em off pra 80, ele bateu acho que bastante acima, né? 2,5 kg. 2,5 kg. Puta, né? Ele bateu 86,5 com um mês pra cortar o peso. Quanto pesa esse cara? Detalhe, ele tinha um quadro de culinário, né? No YouTube que durou uma edição só, que é perdendo peso, não batendo peso com Kelvin Gastelum, em que ele fazia receitinhas. E aí foi um xingado que parou, né? Vocês tem entrevista falando de como é que era o bagulho peso, aí foi lá e falou, mas eu não tenho nada contra, entendeu? O cabelinho e tal. Cara, ele não quer. Não quer nada com ele. Falei, cara, não tô te contando pra caralho. Não, eu só ia falar isso, ele não quer nada com a dureza. Desde o cara, ele ganhou do Uriah Hall, que era, tipo assim, provavelmente o maior favorito da história de todos os clubes. Nunca teve um cara que chegou com tanto favoritismo. E o Gastelum foi a última escolha. Chegou lá, ganhou do cara, porra, parece que não é uma coisa, sabe uma coisa, foda-se também, não. Não tô afim, porque nesse caso... Eu acho que eu concordo com você, eu acho que ele teve essa conclusão de meio, foda-se, depois do Adesanya. Que ele chegou falando, puta, entendeu? Tipo, ele foi até o limite dele. Ele já tinha dificuldade antes, mas começou a tocar o zaralho e foi mais recente. Ele sempre teve dificuldade, é verdade. Mas de 2077, vários ele teve dificuldade, mas era aquele negócio, era uma coisa assim. Agora, e assim, pela recorrência, tá ficando um negócio assim, você começa a porque você vai toda essa brincadeira aí, palhaçada, eu sempre pode dar o benefício da dúvida pra pessoa. Mas quando começa uma recorrência assim, né, por dia sim, outro também, chega uma hora que você perde o benefício da dúvida. André, mantém ele, dá lutas divertidas, entende que é isso, que não vai bater peso, não sei o que. Ou corta logo. Cara, porque o cara acabou de vencer. Agora é você também, né, André? Não dá. Sistema, né? Exatamente. Tá abusando do sistema. Exatamente. A tolerância tem que ser menor com ele agora. Tem gente, galera, que tem que ter motivação. Eu vejo o caso dele, parecido, aspas, aqui com o Maurício Shogun. Começou muito novo, atingiu o auge rápido. O Shogun foi campeão pra caceta lá do Brasil, do UFC. Depois de um certo tempo já tava cansado de fazer aquele negócio, já não queria treinar tanto, e foi levando. Eu acho que no Gastelum acontece alguma coisa parecida, tá? Tem um cara que chegou muito cedo, com hype muito grande, novo caindo de elásticos, com problemas de peso, né? Cada um tem seus problemas na vida, e a gente tem que respeitar também, entender psicologicamente o que passa ali. Mas ele gosta de comer, tem problemas em fechar a boca, tem gente que tem muita ansiedade, e desconta na comida. Muita gente que tá vendo a gente aqui passa por isso, tá? Então, eu acho que é por aí, cara. Só que o cara é atleta profissional. E tem que bater o peso. Forte que você precisa bater o peso. Você tem que treinar pra caceta. Treino extenuante. Forçosamente, você não comer pesado, forçosamente. Você vai fechar a boca, você vai ter peso, você vai perder muita atividade. Então, assim, o que me parece? Foi chamado como um mês. E me parece que ele não tá treinando, né? Ou treinando muito pouco. Porque o cara que tem um mês pra bater os quatro, o cara que é lutador, ele não pode ficar com 120, 115. Tem. Então, acho que é um comprometimento. Não vou bater o peso. Comprometimento. Ele foi, rolou o dado. Pegou 35. Eu acho que o mais tomado, acho que ele vai tomar. Eu vou te dizer o seguinte, até tem uma coisa, um detalhe, que me surpreendeu não ter batido o peso. Porque quando ele falou, eu disse que eu não tava consciente quanto tempo tinha demorado. Ele falou que pegava em cima. Eu achei que era 5 semanas, e aí eu falei, eu fiquei até assustado.
Porque uma coisa é você não ter tempo de preparar. Cara, o corte de peso desse, o grosso de peso, ele é cortado na semana. Em 3 dias, assim, você tem uma período de hidratação, não tem hidratação. É quem já acompanhou, falou, é desse jeito que funciona. E ele chegar tão longe assim, indica que provavelmente ele parou de cortar em algum momento. Aí pode ser, o peso não tá saindo, não tá fazendo. Mas visivelmente ele não tava drenado e sabe? Não, Assim, pô. Tava gordinho, pô. Leandro, bota a foto do Kelvin Gaston que tá no nosso Instagram, por favor. Foto maravilhosa. Não, eu digo assim, mesmo que ele tivesse flácido, mas eu digo drenado, você vê assim, a pele, sabe, a pele saindo assim quando não tem mais líquido pra botar pra fora. E aí, de novo, eu tô falando de longe, tá? A gente não tava lá, não tava acompanhando qual peso. Mas a gente já passei tanto por esse, já vi tanta coisa que geralmente algumas coisas que você pode observar. Se a pele tá quase descolando, assim, você fala, Ele tá tava com retido. um cara que tinha mais. Ao contrário, pô, ele tava retido. Tava com a barriguinha ali, tava com aquele shapezinho de. Vamos usar lá. Seu peixinho de bala. Perna tronco. Só ir lá onde eu vejo, é o peixinho de bala. Perninha fina, barriguinha. Você lembra daquele peixinho de bala? Peixinho de bala. Respeita o cara, mas ele entrega, né? Sai na porrada lá, tem um queijo de granito. Mas te bloqueou no WhatsApp também, né? Mas ele desbloqueou depois. Ele Eu bloqueou. contei que ele Ele tem que fazer essa de teste. Falei pra ele, desculpa, Fábio, por favor, você bloqueia. Ele é gente boa, ele é gente boa. Ele é gente boa. Eu mando mensagem pra ele antes das Você lutas. já viu o gordo Paulo Espinho? O gordo é gente boa, pô. Não tem essa. É ruim pra bater peso, mas é bom pra trocar ideia. Bom, avançando um pouco aqui, antes de a gente falar da luta principal, perguntar pra vocês. Foi um card muito bom pros mexicanos, né? Feito para os mexicanos brilharem, né? Nas duas lutas antes da principal, a gente teve o Rafa Garcia e o Davi Martínez. O Davi Martínez tem pouco tempo de casa, vai virar top 10 agora do peso galo, né? Porque venceu o Rob Fontes. Desses dois aí, Rafa Garcia e o Davi Martínez, alguém tem futuro? Você acha que alguém pode? Alguns dos mexicanos, de fato, teríamos o Steel Willis, né? Mas não machucou. Alguns dos mexicanos que vocês viram, tem condição de fato para pegar não top 5 ou vai ser limitado a carga? Ó, acho que o Rafa Garcia não. O David Martins venceu uma luta que o estava preparado. Em teoria, o que ele foi pra pegar um time de Deus, que era um time, né? O Rosa Júnior. Pegou um cara fez de contato, muito campeão de kickbox, uma ótima defesa de queda. E, cara, o moleque foi 10, passou no 10. O cara bruto logo, pesado logo, isso aí. Acho que a gente tem que ter um pouco de calma, analisar com calma, mas é um cara que pode dar trabalho pra gente. Acho que eu quero ver mais uma vez ele contra um cara com tempo completo pra enfrentar o jogo dele, entende? Pode ser pelo menos um Panterinha novo? Um Panterinha ali no top 5, será? Sim, tá. Talvez sim. Ele é bom, cara. Ele é muito rápido, é forte. O estilo flash ali. Gostei das defesas de queda dele. Eu acho que é um bom nome, cara. Um bom lutador. Pra falar que vai ser campeão é muita pretensão nossa, né? Eu acho que é devagar com o andor aí que o Sandro é de barro com ele. E só pra complementar do Rafa Garcia aqui, beleza, ganhou e tal. Mas eu já não tava impressionado. Aí depois falar que o Jared Gore foi atropelado no dia antes, ficou pior ainda, Vitória. Atropelado e perdeu o joelho na atropelada. Quem eu gostei foi o Santiago Luna. O Santiago Luna é um cara que tem só 21 anos de idade, mas mostrou muita maturidade, mostrou resiliência, mostrou coração, tomou uma bomba, cara. Tomou um down de Bang Lee. Voltou, ele é de San Diego, na Califórnia, mas filho de mexicano. O moleque é wrestler all American. O moleque tem pedigree forte no wrestling e mostrou que tem mão, cara. E que, pô, pela luta que ele fez, eu faço um paralelo, aspas, né? Dele com a Alice, por exemplo, a Alice Pereira. Pegou o Bang Lee, que é uma nota de corte pra você entrar no UFC, como a Monte Rendon era pra Alice. Ele despachou o Bang Lee, tomou um down, voltou, pegou de mão, falou uma cara. Já raça, irmão. Na hora que tomou aquela lá, não volta não. Eu também. O moleque tomou. Aliás, o Santiago Luna tem um apelido maravilhoso pra situação dos Estados Unidos com esse lance de imigração, é o Border Boy, é o menino da fronteira, né? Será que foi legal com os papéis certinhos? Família? Ou vamos investir? Se bobear, daqui a pouco você não tá mais nos Estados Unidos. Mas pode, zoeira da parte, não sei o que você tá falando. Ele é de San Diego, você falou? É por isso, San Diego é família. Ele é de Tijuana, né? Por onde entra boa parte do livro. Olha só, sabe? Bom. Futebol, MMA, crime e pirataria na internet. Só chamar aqui no zap. Bota o Ricardo Medellín na linha aí, pô. Bota ele pra resenhar com ele, que ele entende dos Paranauê. Que absurdo. Vinheta e vamos falar da luta principal. Man, listen, I don't like Maconha guys because it's the bad example for sport. Puta que... Aliás, Pista aí de ao lado, pode. eu não sei se o Vale tá assistindo o podcast, mas lutou o Luiz tá querendo nada, porque parece que é o Vale Alves 250 ml. Eu mandei a foto do jogo do Vale, outro que eu acho que vai me bloquear, porque nem me respondeu. Renato conhece. O Ali, você conhece bem o Ali, até antes de mim. O Ali não respondeu a mensagem, sabe? Quer dizer, mexeu com o frio, rapaz. Provavelmente não curtiu muito, não. O André vai escrever o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas Partidas. Vai ser uma hora. É o Dale Carnegie brasileiro. Bom, na luta principal temos, claro, o Jean Silva e Diego Lopes. Fight Nerd. Bota o óculos no botão. Bota o óculos. Posso botar o óculos pra defender o presidente? Bom, o lance é o seguinte, Fight Nerd agora tem os 4 atletas principais dela no UFC, 4 perderam, e o único que vem de vitória, o Carlos Rocha, é Fight Nerd puro sangue, né? Ele faz parte do campo na VTD, finaliza os campos lá na Fight Nerd. É um momento bonito pra equipe, ok? Eu falei isso lá, assim, quando tá ganhando, ninguém quer ouvir porém. Né? Eu falei lá pra gente, vão ser os 4 campeões do mundo invictos e 4 ótimas histórias de competição de categoria. Se preparem, porque cedo ou tarde
teremos frustrações. Só que eu também não imaginava que ia ser uma atrás da outra consecutivamente, e não tem jeito, né? É um esporte individual, mas também um esporte em equipe, em que você tá ali, né, tá atrás das pessoas, existe a moral da tropa, existe a troca de treinadores, um tá no corner do outro, depois fala aqui, depois, pô, na luta do Ruff com o Caio, os caras saíram do Ruff e foram pro Caio, né? O Caio você vê, ele vendo o Ruff, vai Caio, vai, luta aí, né? Tipo, porra, isso tudo afeta. E agora a moral da tropa, com 3 derrotas consecutivas, você já tem o Carlos Prates e Leon Edwards em novembro, né, no Madison Square Garden. Você já vai ter o cara preparando o outro. E aí é um cobertor curto também, né? Você tem 3 treinadores principais que vão viajar pra França, aí tem que dar o tempo no Brasil. Aí depois viaja pra Vicente lá e tem quase peso do Caio, e aí tá todo mundo se dividindo ao mesmo tempo. No final das contas, é o que eu sempre digo, né? O mais difícil é se manter no topo. Quando você é anônimo e tá todo mundo coeso, é uma coisa. Quando todo mundo quer um pedaço de você e porra, patrocínio, um atleta aqui, outro ali, acolá, é muito difícil fazer esse gerenciamento. A gente viu uma pancada aí na Fight Net em 2 eventos consecutivos, né? Então, em primeiro lugar, tem esse lance daqui. Agora eu queria perguntar sobre a luta em si. Sim. Primeira coisa, o Diego, a gente pode olhar essa luta por 2 formas completamente diferentes, tá? E o pessoal me criticou bastante, e até com certa razão, na minha resenha pós-luta, que eu foquei mais pelo ângulo do Jean Silva. E assim, quando você conta uma história, você vai sempre mostrar uma perspectiva, um ponto de vista de um personagem. E o personagem do Jean Silva vinha carregando a promoção daquela luta. Então por isso que eu abordei a minha análise a partir da premissa do maior personagem. Por exemplo, a gente vai ter Alex Poatan e Magomed Ankalaev mês que vem. O Poatan sendo nocauteado em 30 segundos, perdendo novamente, a minha história contada pós-luta será através do personagem Poatan, não é porque ele é brasileiro, porque ele é o maior personagem, entendeu? Por exemplo, se o Volkanovski lutar com o Deron Murphy e for nocauteado, eu provavelmente vou contar a história através do personagem Volkanovski. Essa é a segunda história. Então, assim, eu fiz essa abordagem e entendo que muita gente ficou chateada se eu estivesse falando mais sobre o cara que perdeu e não sobre o cara que venceu. Agora, a gente pode olhar o Diego botou pra baixo e bateu bastante, porra, isso no primeiro round. Entregou um round que poderia ser 10-8. Eu, inclusive, sou a favor de nocautes mais flexíveis, eu teria marcado 10-8. E no segundo round, nocauteou um pé. A gente pode contar isso. Diego bateu, botou pra baixo, bateu, e nocauteou em pé um strike. Isso tudo é verdade. Mas teve um recheio ali em que o Jean dominava a luta em pé, batia sem muita oposição e balançou o Diego. O Diego chegou a perder, fez a dança da galinha, né? Chegou a perder um pouquinho o controle das pernas ali nos 3,5, 4 primeiros minutos do segundo round. E até comentei, né? Porra, por que o Diego não botou pra baixo de novo, botou nas pernas? Pô, você fez um campo na Universidade de Oklahoma, treinando o wrestling pra botar pra baixo. Porra, evita esse perrengue, em pé tá sofrido. Mas aí o cara tinha um plano, o Jean ficou agressivo demais, e ele foi lá e apanhou o Jean frio. Pô, performance irretocável do Diego. Vocês que assistiram, já tiveram um tempo pra repensar essa luta. Vocês viram o que vocês viram. Foi a luta do ano, uma guerra até agora. Mas depois de toda essa digestão, o que falou mais alto? Foi a performance como ele fez o que ele fez, o erro, a falta de controle emocional do Jean. Performance pelo menos, entendeu? Foi uma falta de controle emocional do Jean. Quem errou mais, quem acertou mais? Como vocês... Eu não revi a luta, tá? Eu tenho as impressões aqui do que eu assisti naquele momento. E o que eu vi foi o seguinte, cara. Um Diego Lopes mostrou uma evolução absurda de inteligência tática. E aquela cotovelada giratória que ele usou foi treinado por vestiário. Então, ele é um cara que confia muito no corpo. Ele imaginava que isso aconteceu, ia ter um momento que o Jean, quando começasse a colocar a mão nele, ia pra cima. Porque o Jean é super criativo, um cara que tem dificuldade de falar de ele vai falar ele é uma bela postura do Jean, quando botaram o dia seguinte todo quebrado, falou, ó, eu voltei sozinho, fui pelo meu camp, aliás, pelo meu time, até inclusive o Pablo fala isso no intervalo, fala, calma, eu luta de 5 rounds, tiver que dar o round pra ele dar, volta, reconhece, ele foi naquela sanha ali, e acabou tomando aquela cotovelada de cinema. O Diego, eu acho que foi muito mais mérito do Diego do que demérito. Tipo, o perfil que o cara ia se descontrolar e ia pra cima de maluco, né? E ele falou isso, falou até na verdade, na hora falou com o falou aí, mas ele sabia, parecia um pouco do cara, falando que a luta perfeita pra ele lutar, era o Charles, ele sabia, o Charlinho, pô, o Charles vem, eu adoro quando ele vem, eu vou lutar. O Diego pensou isso, ele tava muito afiado, aliás, às vezes que ele derrubou, foram vezes que o Diego jogou, ele eu confundo os nomes do Diego pra caralho. Ou quando o Jean jogou, o Diego tem o segundo round, o Jean botou boas, o Diego, cara, eu acho que ainda tem um gap aí de aceitar muito essas porradas, porque numa dessas ele arriscou, ele podia ter entrado na mão e podia ter caído, mas ele confiou no queixo e deu o que deu, aquela cotovelada giratória maravilhosa.
derrubou o Jean de novo. O Jean, no tempo ele foi quedado, mas levantou das 2 vezes, sofreu, principalmente no primeiro round, mas levantou das 2 vezes, tá? O que eu vi dessa luta, tá, galera? Além desse lado, esse é o prisma do Diego, na minha opinião. Outro ponto, que é o seguinte, você é o resultado da sua última luta. E enquanto essa promoção do Jean vinha funcionando, ele vinha fazendo esse personagem muito baseado no que o Conor fazia. Eu lembrei muito do Conor. Enquanto era o Mystic Mac, ele falava, fazia, e as coisas aconteciam, ele vencia, tava tudo lindo. O cara é o falastrão, mas a galera conectava pra ver. Ele perdeu pra ver ganhar. Quando ele perdeu, obviamente o mundo caiu na cabeça dele. Então é natural que agora o Jean vai ter que ter mais inteligência emocional ainda. Porque, quem muito promete, muito é cobrado, né? Expectativa alta, cobrança alta. Não tem. Isso. E quando fala isso sempre acontece, sempre vai acontecer. Não tem jeito, é invariável. Eu acho que só tem uma diferença. Esse lance do personagem eu acho que é um dos temas favoritos aqui desse esporte, porque existe uma diferença entre você realmente acreditar numa, entre aspas, profecia. Deixa eu e só você. Rapidinho, só pra não perder o fio da meada, pra não ficar o negócio pela metade. Guarda aí que você vai falar. Só quero deixar um ponto registrado aqui do ponto de vista do Jean. Ele me provou que é um cara que pode ser na porrada com qualquer um do top 10 do UFC. Qualquer um. Porque o que ele mostrou de resiliência ali, de por baixo, tomando cotovelada, e o cara sair de baixo mesmo, e voltar pro segundo round daquele jeito, muita gente teria ficado ali naquela montada do craque, que é o Diego Lopes, aquele monte de porrada cotovelada. O bicho voltou, botou a mão, tá? A gente não dá pra cravar que ele ganharia nunca, não dá pra saber o que iria acontecer naquele terceiro round, depois daquela cotovelada, se não houvesse aquela cotovelada. A luta tava aberta, tá? Agora, ele mostrou o alto nível, mostrou que colocando a cabeça no lugar certo e ajustando uma coisa ou outra, que ele vai precisar ajustar, ele vai ter que rever com a equipe dele. São 3 resultados negativos em sequência. Eu acho que ele, o Caio e o Jean, o Ruff, tem tudo pra voltar fortes ainda pro nível de competição. Acho que o momento de perder era agora, entendeu? Eu continuo com a minha visão de que é um craque, não é porque perdeu que não presta. As pessoas têm mania de serem 8 ou 80. Acho que a gente tem que entender ali o meio do caminho e ponderar algumas coisas. Ele me mostrou que é um cara de elite, o Jean Silva. Só pra deixar. Assim, eu fiquei com. Assim, é duro dizer isso, mas eu fiquei com a impressão, assim, eu falei aqui, eu achei que o Caio perdeu uma luta nas condições que ele tava. Foi uma luta bem competitiva contra um cara que vai disputar o cinturão agora. O Jean, eu fiz essa ressalva, ele balançou o Diego em pé, ele tava melhor no segundo round e tudo mais. E como o André falou, ele saiu de baixo, né, 2 vezes, tanto depois de sofrer um perrengue, não desmoronou, não entregou a luta. Tem gente que sucumbe na primeira pressão. A gente viu que o Jean não é essa pessoa, né? E ele tava melhor em pé até o momento que o Diego apanhou ele. O Ruff, eu acho que de todas essas derrotas, incluindo a do Carlos Prates pro Ian Gary, é o que é o maior pé atrás no sentido de ele não conseguiu competir. Entendeu? Eu acho que esse é o maior pé atrás dos 4. Mas aí é o que eu chamo, assim, você caminhar em cima de uma tábua qualquer, e ela tiver rente ao chão é uma coisa. Você caminhar em cima dessa tábua a 30 metros de altura entre um prédio e outro é diferente, você concorda? Então, é a mesma tábua, só muda a altura que tá. E o risco de você morrer, obviamente. Então, o grande barato desse esporte é a parte psicológica. Treinar na academia, você e outro cara, às vezes acontecem muitas coisas que quando tem 15 mil pessoas olhando e todo mundo te pressionando, não acontecem, e vice-versa. O mais difícil é você se recuperar de quedas grandes, onde a expectativa era muito grande. Como cada um desses indivíduos vai processar o massacre, que é uma resposta a tudo que eles também prometeram verbalmente. Exatamente. O Jean falou que foi campeão brasileiro de wrestling, o Diego jamais quedaria ele, que iria espancar o Diego com facilidade, apostou a bolsa, que já se sentia campeão da categoria, que, entendeu? Muitas coisas nesse sentido que agora você será cobrado. E aí eu chamo a atenção, que o que eu tava falando naquela hora é a diferença do personagem, porque o personagem, o rapaz que interpreta no filme da Marvel, ele sabe que... diz o nome de um personagem de um filme da Marvel, Carrano, por favor. Capitão América. Capitão América. Quem é o cara que interpreta o Capitão América? Qual é o nome dele? Porra, não, esse é o Chris. É o Thor, verdade. Desculpa, esse é o nome. É o... Evans, Chris Evans. Chris Evans. O Chris Evans, ele entende que ele não é o Capitão América. Concorda? Se ele pegar um escudo na rua e for defender um tiro, ele vai morrer. Ele entende que ele não tem o superpoder, ele não é aquele indivíduo, certo? Então ele sabe que ele é um ator interpretando um personagem. Essa é a diferença. Existem lutadores que acreditam numa profecia, que eles são realmente super-heróis, e aí, quando acontece uma queda do cavalo, o cara desmorona completamente, porque ele realmente acredita que ele não vai perder, ele vai ganhar de todo mundo, vai todo mundo continuar caindo, e existem caras que interpretam um personagem. O melhor caso de personagem que a gente já teve nesse esporte se chama Chael Patrick Sonnen. Ele ganhando ou perdendo, ele mantinha o personagem. Então ele perdeu da forma mais escrota e humilhante possível, ele ainda estaria fazendo o personagem do vilão. Ele perdeu porque ele quis, que ele perdeu porque ele deixou o outro vencer. Você via claramente que ele está interpretando um personagem que ele não acreditava no que ele falava, porque ele está atuando. O problema a gente não consegue identificar isso, Renan. O problema é que tem gente... entendeu? Pois é, o problema é quando você acredita. O problema é quando você acredita que você é o super-herói da vida real. E aí, quando você tem que entender que você não é,
e tem que lidar com essa realidade, aí que é o difícil. Qual é o caso do Jean, qual é o caso do Ruff, qual é o caso do... Não sei. Cada um vai ter que tomar sua própria solução. Agora, se algum deles achava que era o presente de Deus pro planeta Terra, ou não sei o que lá... Porque, às vezes, né, quando o dinheiro entra, quando o status entra, quando todo mundo tá dizendo coisas maravilhosas sobre você, é fácil se perder, é muito fácil se perder. A gente vai ver qual é o caso de cada um deles, né, a partir de agora. Agora, fiz de novo. Deixa o Carrano falar também, que não falou. Vou passar a bola pro Carrano. Carrano, a gente tá falando de novo, tá falando de Jean. Não foi o Jean que ganhou. Salve esse podcast que fale de Diego Lopes, que tá sendo abraçado pelo público brasileiro. Resultado é tudo, né? Resultado tudo, é maravilhoso. E o cara tá sendo abraçado pelo público brasileiro de uma forma inédita, apesar de não ter falado português, pós-luta, nada. Não, até até 2 lutas atrás ele era o mexicano maldito que nunca falou português e taca fogo e não presta. Aí o cara vira o herói, porque ficou muito dividido. Eu nunca vi isso, cara. Desde Anderson e Vitor, eu nunca tinha visto um fenômeno desse, da galera ficar com hate. 27 mil votos no sexto round e 51% de Diego Lopes. 27 mil votos. Que loucura, velho. Não, ficou um negócio assim, bizarro, assim. Polarizou de forma absurda e a galera... E o que eu vi muito em rede social é que, da galera da mídia, inclusive, que tava dando, a maioria, eu vi dando favoritismo pro Jean, da fase, tá todo mundo sendo, meu irmão, detonado, metralhado pela galera que hateava o Jean. Imprensa imunda, imprensa comprada, imprensa vendida. Não faço parte dessa imprensa. Ainda bem que eu falei que era 50-50, ainda bem que eu falei que ele tinha favorito. Imprensa lixo, com imagina agenda. teu fã. Vai lá, Carrano, Diego Lopes agora virou querido do brasileiro, em que, como é esse esporte? Vou tentar resumir aqui. Tem 3 pontos pra falar. Mas sobre o Diego, primeiro, sobre a questão psicológica do Jean. Viu? Talvez não tenha esse controle emocional muito forte. Ele sabia que falar. O Diego tem muito porém uma derrota duríssima. Eu vou ser sincero pra você agora, já passou pra falar. Eu achei que ele fosse decair. Porque a expectativa que ele fosse chegar e o negócio que eu achei que ele não fez assim. Jogou a poeira pra lá, voltou pra dentro, fez uma das melhores da carreira dele, passou uma vez, mas assim, é muito técnico. Isso ele tava emocionado. Você viu que ele tava emocionado? Ele tava puto, ele saiu lá, mandou o lado alvo, entendeu? Ele tava também. Mandou dedo. E depois o Jean deu covardemente. Então, esse é o segundo ponto que eu ia falar. Esse é o segundo ponto que eu ia falar. O Jean, a gente falou sobre essa questão da luta, quem tava sincero, o Jean, principalmente. E aí eu digo, menos, não tô fazendo julgamento, não fazendo nada. Diz no calor do momento, ok. O Jean tem que botar muito céu, tem que envolver pela mesma coisa. Ele foi lá e acreditou. Mas talvez ele só tenha emprego porque o Dana White estava lá. O Dana White estava na luta de boxe, estava o Dana White estava lá. Ele pode ir lá no vestiário, Então, também tem que pensar. Pô, tem emprego, vai ter oportunidade de dar a volta com você. Não. Quando ele acabou o cara virou de bote, ele deu um porradão. Ali foi o Diego, mandou dedo, bateu então, mas aí tomou ainda não tinha mandado e começou a contar. Aí e pela postura estava lá, vocês viram, ele estava assim, ele estava meio que fazendo assim, tipo assim, conversando com o artista, entendeu? Ele empurrou um pouquinho, aí o Diego saiu, entendeu? Dá pra ver que o Diego é um cara bem temperado, mais sério, assim. E eu quero dizer também o seguinte, uma outra coisa também, porque aí eu também tem que fazer. Ao mesmo tempo, essa regra, isso deve ser, Conor McGregor e Rafa, são 10 vezes pior que o Paul Davis, mas assim, aí também é aquele negócio, né? Justiça, não é só aos amigos, tudo aos inimigos do rigor da lei. Eu só quero dizer, então que bom que o Jean, agora se esse cara confundiu o nome dele, eu confundi também. Que o Jean, pelo visto, não tá do lado ruim, porque ele vai ser, mas que ele entenda também que é isso, que ele recebeu, se ele for fácil, se ele não tiver nenhuma sanção, se ele não perder, se ele não perder gol, se ele não tá recebendo um pagamento bom. Ele vai ter que então, provavelmente o Flamengo vai promover ele. Então, a gente tem que lembrar que ele tomou um golpe em outro evento e tomou um gancho de segmento. Foi em Las Vegas. Mas assim, não sei, tem possibilidade, de fato, não foi uma cena e a própria geração, a geração social, ele sabe que já saiu dali. Na primeira vez, não parecia. Depois que mostra o outro, que dá pra ver ele jogando a mão e levando e aí eu tava falando com você, você, o Thiago, eu não via a rede internacional, eu comecei a ver lá e eu falar com você, mas eu não vi você comentar, mas você falou em vários campos só, né? Ninguém falou nada. Em português, vou falar não, é até bacana falar pra galera o que estava acontecendo naquele momento. André, antes de você falar, só notar que pela primeira vez na história do podcast tem mais de 6 mil pessoas ao vivo. Aproveita, deixa o like pra gente ver vídeo com mais gente e votem no Evidente nesse podcast. Estamos desesperados atrás disso. Cara, o acabou. Poucas vezes eu vi o estúdio, as câmeras, eu, Tarso, Thiago, galera no diretos, né? Cara, tava todo mundo assim, ó, em êxtase. O que foi aquela luta?
o desfecho, aquela coisa de cinema, que o Diego tá tomando aquela pressão, aquele primeiro round, cara, é luta não. É luta teve 9 minutos, ela não tem alguma coisa. Então tava todo mundo muito extasiado. Cara, eu tenho muito ligado o que tá acontecendo. Apesar de ter falando no vídeo e tudo e tal. Eu vi que o Diego foi lá, tirar satisfação na grade. Eu vi que o Jean tinha jogado fazendo eu não vi que ele foi, tava muita gente. Eu tenho que olhar e tem que estar falando ali. Depois eu vi o Diego subir, meter dedo. E eu pensei, cara, eu não vou, nesse momento, eu tenho que conduzir isso na sua vida, eu não vou dar tempo nesse tipo de situação, porque vai tirar um pouco o brilho do nocaute do cara. Você entende? E aí depois... Que cenas No lamentáveis. momento, porra, o negócio pra cima. Porra, nocaute, o Diego, o DQ, papapá, porra, aí eu vou falar dele. Eu vou falar, peraí, nós vamos ver na câmera, você quer, eu aprendi uma lição. Sabe o que faz isso? Poatão e Churrasca. Menino. E ali eu passei totalmente o Poatão, porra, o Churrasca, o Churrasca me cai, volta meio dia, eu narro o nocaute, eu narro pela primeira vez na internet. Eu narro o nocaute, só que na hora o Churrasca voltou. Aí eu narro, não narro aquele nocaute, eu narro o nocaute e falo assim, pô, tá bom, vamos ver. Cara, o que eu tenho que fazer? Se fosse o contrário, eu ia gostar de fazer assim, pô, nocautearam o Poatão, mas não, pô, peraí, o Poatão foi mal interrompido. Fazer o contrário, meu irmão, simplesmente, quer saber? Daqui pra frente agora. É igual o gol. Não à toa, você é o cara que joga as bolas. Não quero nem saber. Deixa, depois a gente vê. Aí quando sai a câmera, que o Jean bota a mão e bate na mão, eu faço até um. Ih, puta que pariu, a mão pegou. Foi um golpe que ele jogou ali. Mas aí a ação já tinha passado. Daí então ali a gente tomar decisão de citar isso aqui, porque ele falou, vocês falaram aqui sobre a questão técnica. Até o você citou o exemplo do Conor McGregor com o Jean, e ele falou pra quem uma consideração sobre esse assunto também, que é o seguinte, de fato, existe esse baque, né, quando você gera muita expectativa, só que eu acho que a curva, ela é um pouco diferente do que as pessoas imaginam. As pessoas acham que quanto maior a responsabilidade, maior a queda. Não necessariamente, eu acho que existe um certo quando chega nele, você cai até ele, e aí depois você tem que continuar perdendo pra você cair. Por exemplo, o McGregor, não foi a primeira derrota do McGregor, ele caiu e aí ficou nesse platô aqui, e aí a outra derrota, porra, a pessoa ótimo que ele é, ele faz, ele foi acabando de derrubar a imagem dele pro público quando ele virar a piada de salão mesmo. A galera vai lutar, a galera que, porra, foda-se, vou ser presidente da Irlanda, agora tem que lutar tudo. No caso do pessoal que Não acredito. tirou, vai cortar, vai, não sabia, a minha final da Irlanda, vou revogar. Mas o caso do pessoal da Bactéria, esse cara do ano passado, eu não sei se ele já tinha usado essa coisa, entendeu? Essa primeira queda, ela não é uma queda que você volta até tipo, no McGregor por 8 dias, e aí depois você tem a revanche tudo. Ela é uma queda que você tá fazendo mais brusca, entendeu? Essa coisa que eu gostaria de fazer, eu acho que a galera não pensa nos dias, acha assim, não, é só cair Mas voltar. os advogados da Fight Night, quem diga tá cheia dele. Você também Eu tô dizendo que vai ser mais difícil. Eu acho que vai ser difícil, porque agora, quando perdeu, eu acho que não vai ter pra frente, pra ter que deixa eu só embalar o que é muito interessante, cara. Os caras pegaram os caras ali. Interessante a informação. Porque assim, eu treinei lá fora, o meu nasceu, eu treino. Eu tenho um ano de cada minuto de cada. E o que eu vi lá, eu continuo falando. Gente, vou falar, a abordagem dos caras é diferente, tá? Não sou eu que tô falando. Os caras foram eleitos a academia número 1 ano passado no mundo, né? Por culpa do Carrano, que ele comprou amigo e fazia lá os votos, né, Carrano? Ó, olha nessa academia que os caras são bons. Só que assim. Eu tinha os dados, né? O André já tinha feito o PR dele certinho, e eu mandei pro meu amigo do painel do World MMA. A abordagem dos caras é muito bacana, é diferente disso que eu já vi. E nada vai mudar isso. E quem tá lá e vê, eu acho que tá na porrada do lutador. Do Vieira, Caí Filho, a maioria dos lutadores querem lá, muita gente, né? Só que é o seguinte, poucos times do mundo tiveram essa sacada que a Fight Nets teve. Você repara só, cara, eu não conheço nenhuma outra academia que faz o trabalho de mídia, de autopromoção, da academia. Da academia, tipo assim, da academia. Tipo assim, como se fosse o Flamengo, né? Exatamente. É o Exato. Então os caras foram inteligentes assim, foram por esse caminho e apostaram nos personagens, cara. Cada lutador ali. Não, mas calma aí, eu vou voltar pro meu ponto. Desculpa, não, só queria dizer, não, tudo bem. Só queria dizer o seguinte, tem um outro lado da moeda. Quando você bota as coisas muito em evidência, nós somos os nerds, vamos tomar conta do mundo, nós somos foda, não sei o quê, eu Pablo, coloco em mim, cada um tem o seu papel ali, tudo, como vocês falaram do filme da Marvel, tudo. Chega um momento que, quando não vem, isso sem produzir um campeão mundial. O Ciro já falou em entrevista, falou, cara, eu tenho noção, eu não produzi nenhum campeão mundial nesse processo, sabe? Só que assim, a coisa foi tomando uma forma, pô, primeira academia número 1 do mundo, do ano passado, a coisa toma uma forma, toma um hype tão gigante, global, quando acontece essa queda, cara, era previsível que isso fosse acontecer, entendeu? Que a galera ia ser tudo. Só que os caras deram azar que foi em sequência, né? Foi tudo junto. Então, é essa análise que eles precisam levar pra dentro e entender o que tá acontecendo, o que aconteceu. Deixa eu pontuar aqui algumas coisas. A propaganda é a alma do negócio, tá? Ninguém vende sem propaganda. Você pode ter o melhor produto do mundo se não estiver bem localizado e as pessoas não entenderem que ele é feito, ninguém compra o produto. Então,
A Fighting Nerds, ela é uma ideia, eles têm boas ideias desde o começo, sempre tiveram. Não dá pra culpar eles de fazerem boas propagandas, serem bons no marketing e, inclusive, vencer, né? Os caras estavam 18-0 no UFC, não é só marketing, é marketing com vitória. Então eles avançaram dessa forma por um motivo, ok? Agora, eu volto a bater na tecla do lance do personagem. Se você tem uma peça, se você tem um personagem, se você conta uma certa história, não é porque você perdeu que você tem que... Ah, não, esquece, gente, mudar completamente. Eu acho que a Fighting Nerds tem um desafio existencial no momento. Porque eu já acompanho esse esporte há muito tempo, vocês também. O que é mais comum quando você tem uma derrota dura, é querer mudar tudo. E aí o que pode acontecer, assim, atleta mudando de equipe, atleta mudando de treinador, atleta mudando... Isso é muito comum no nosso esporte, de perder. A pressão é tão grande do público e tudo mais, de você achar que tá tudo errado e tem que refazer tudo completamente. A Fighting Nerds, na minha opinião, atravessa uma crise existencial agora e eu bato de novo na tecla do personagem. Se você tem uma publicidade, se você tem um personagem, entenda que é um personagem e siga com o personagem. Porque o Chael Sonnen faz essa analogia, né? Ele fala, olha, se eu vou vender um carro, e eu falo assim, olha, esse carro aqui tem vidro elétrico, tem banco de couro, tem motor 2.0, aspirado, turbo, blá blá blá. E aí o cara compra o carro e fala, olha gente, não tinha nada disso não, tá? Uma boa sorte com o carro. Você não pode fazer isso. Se você tá vendendo certa coisa, tipo, você simplesmente dizer que nada daquilo era verdade porque a pressão tá grande, você vai descaracterizar o seu produto de uma forma. Então, a Fighting Nerds tem que achar uma maneira de seguir em frente com o bom marketing que eles têm, com as boas ideias que eles têm, sem pedir desculpa porque a pressão tá grande, ou sem desmoronar, ou sem cada um querer ir pra um lado. Derrota acontece, né? E às vezes toma uma certa proporção que destrói uma equipe, né? O Jean falou, o tom adotado pelo Jean pós-luta me preocupa um pouco, né? Porque existem certos lutadores que dependem da autoestima, da confiança, e se você, assim, tipo, não quero mais sofrer isso de novo, eu vou ser diferente, aí você não é o Jean Silva, você não é o Paulo Borrachinha, você não é o cara que as pessoas passaram a acontecer. Então é um desafio grande você não descaracterizar depois do insucesso momentâneo, depois do resultado negativo, número 1. E número 2, se é a luta do ano, é porque dois dançaram. Exatamente. Não tem luta do ano sozinho. O Diego Lopes ganhou essa projeção e esse crescimento porque o par da dança era esse. Não existe Muhammad Ali sem Joe Frazier, sem George Foreman e sem o Sonny Liston. Você precisa de nomes que criam rivalidade, que contam história para você crescer. Então o Diego chegou, na minha opinião, no ápice da carreira dele de popularidade, de status, de aura, de moral, porque você tinha alguém que fez o papel do vilão e o atacou e criou toda essa rivalidade e o atacou dentro do octógono e foi pra cima e blá 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 blá. Então assim, foi uma dança. E esses dois criaram a luta do ano. Agora, seguindo em frente, a gente vai ter... Eu vejo muita gente falando, faz agora o Jean Silva contra o Patrício Pitbull. Porque são vizinhos no ranking, né? O Jean Silva vai cumprir uma suspensão médica aí, pelo nocaute brutal, por todos os cortes e tal. Eu não acredito que o Jean Silva deva voltar ainda esse ano e o Patrício tá ávido pra lutar. E a pergunta final que eu deixo pra vocês é, Jean Silva e Diego Lopes, quem eles devem enfrentar na próxima rodada, considerando que o Jean deve ficar aí uns 2026 pra ele e o Diego tá pegando fogo? Eu acho que pro Diego, ele tem que enfrentar ou uma revanche com o Movistar Aeroweb, o Title Eliminator, tá? Porque ele saiu gigante depois dessa performance contra o Jean. Acho que é ou uma revanche com o Evloev pelo título, até porque o Diego tá pouquíssimo machucado, levou umas mãos ali no segundo round, mas nada que vai pegar gancho de suspensão. Então acho que tá fresco. O Evloev tá se recuperando de lesão, então acho que seria uma luta muito interessante pra se fazer. Ou, de repente, pegar o Pantera pelo Title Eliminator também. Porque tem narrativa, já teve treta deles em coletiva de imprensa, parece que o Pantera mexeu com janeiro do a ano que vem, Diego. Vai estar começando a Paramount ainda, mete um cardzinho no México lá, qualquer, alguma coisa, Diego Lopes e Pantera. Eu acho que é uma luta melhor. Inclusive, ativar esse lado dele, de confusão e trash talk. Porque a primeira vez que a gente viu esse lado do Diego aflorar, porque até então ele sempre foi esse cara que era passional, mas lutava, pra cima e tal, mas não era vocal. E a primeira vez que a gente viu isso foi ele contra o Pantera naquela coletiva, né? Que os dois meio que vai passar seus adversários e o cara discutindo entre si, né? Assim, o Diego, dá pra ver que o Diego é um cara super tranquilo. Tô chamando a gente no chat de Nerdcast. Vamos pra nós, Magazine Luiza. Vamos pra gente. Pô, cara, o Diego é um cara muito maneiro, já treinei com ele, a gente trabalhou em Vegas na mesma bancada junto, é um maluco nota 10, um cara que tem uma aura muito tranquila, sabia que tem semblante tranquilo, um cara, ouviu um monte de propério do Jean, se manteve na linha, só que ele não tem sangue de barato. Mostrou isso contra o Pantera e mostrou agora contra o Jean, e no final ele tava falando também que ele tava já, meu irmão, na tampa, e não deixou isso prejudicar a performance, que é importante. Contra o Pantera, eu acho que vai ser melhor do ponto de vista de venda da luta. Eu acho que vai ser melhor, os caras vão se xingar, vão. Contra o Evloev, eu acho que a promoção, ela é menor, mas tem o apelo deles já terem lutado, o Diego ter dado um lutaço pro Evloev, que era invicto, ainda, né? E 10º do ranking, então tem essa narrativa esportiva, até porque o Evloev é um cara muito quieto, muito calado, né? Eu acho que seria esse o caminho pro Diego. Agora, pro Jean, eu vejo o Jean enfrentando talvez um David Onama, um cara que tá com 4 ou 5 vitórias seguidas pegando fogo, ou até um Arnold Allen, um cara que tá um pouco acima dele no ranking, porque apesar dele ter o Diego, ou o Daniel, que tá um pouco mais abaixo. Assim, fala. Não, ia falar Dan Ig, motherfucker. Giga, caso, se tiver vivo ainda, se existir. E aquela luta, assim, um desses caras pode ser o Geoff Neal, que foi pro Prate, né? O cara que vai fazer ele voltar ali, né? É importante nessa altura do campeonato. E o Diego não teve isso, né? O cara que ele voltou pra respirar foi o Jean Silva, que foi a pedreira, mas conseguiu entregar.
Bom, enfim, querem falar um pouco mais sobre o Diego, pra não ficarmos taxados de nerdcast e não ficarmos com essa pecha na internet? Eu tenho uma coisa pra complementar do Diego. André, complemente e diga informação exclusiva que só você tem. É verdade, ninguém sabe. Não tinha informação, não. Era só pra aprender a audiência. mentiu. Era só pra botar pilha. Era só pra causar raiva. O Renato acabou de falar, nunca prometa algo e não entregue. Foi lá, Era o meu personagem. Eu já tirei o negócio. Do Diego, cara. Os ajustes que ele fez pra essa luta, muita gente depois daquela luta contra o Volca, criticou o Diego, por ele aceitar muito, ele não mexia a cabeça e tudo e tal. O Diego fez alguns ajustes pra essa luta contra o Jean, que eu acho que já surtiram efeito. O cara foi treinar em outubro, porque ele teve dificuldade no corte de ângulo ali contra o Volca, tá? E eu achei que, apesar de ter levado umas mãos do Jean, que é um cara que, pô, a gente não pode esquecer do Pilates do Jean na luta em pé, um craque, eu achei que ele cortou o ângulo melhor, ele caminhou melhor, sabe? Eu acho que ele foi mais esperto, foi mais sagaz. Foi muita movimentação pra sair e criar o ângulo. Exatamente, esse ponto que eu ia chegar. A cotovelada foi resultado dessa evolução que ele teve. Inclusive, quando acabou a luta, a gente foi pro estúdio lá e debater a coisa, eu falei com o Tarso, que me chamou muita atenção nessa luta foi a adaptabilidade do Diego e a evolução dele nos elementos da luta em pé e no agarre, porque muito se falou durante essa promoção de luta dessas análises que o Diego era um cara que embolava bem, mas era um cara que não botava bem pra baixo, ele estava bem no chão, quando ele aproveitava da oportunidade. E realmente ele não precisou atacar double single leg. Mas ele fez um camp de wrestling, quem trouxe a informação foi até o Igor Serafini, que eu vi um papo dele com o Rafael lá no hoje, e ele falou que o Diego foi treinar wrestling numa universidade, lá nos Estados Unidos. Ele foi, treinou lá os Cowboys. Cara, ele fez os ajustes que tinham que ser feitos pra ele continuar evoluindo. Então me leva a crer que esse Diego lutasse contra aquele Volkanovski, que ele não mexe com nada, não adianta porra nenhuma, porque já foi. Mas eu acho que esse Diego, esse tipo de preparo contra o Volkanovski, ele tinha mais chances de vencer o Volka, colocando esses elementos. Então eu acredito que ele vai fazer mais uma luta, ele passando pelo próximo adversário, seja ele qual for, ele vai estar mais pronto ainda pra disputar esse cinturão, seja com o Volkanovski ou com quer que seja, com o Devon Murphy. Eu acho que as dificuldades, as derrotas, muitas vezes, cara, a maioria das vezes é pro cara melhorar. Se o cara souber aproveitar isso, golaço. Eu acho que aquela derrota pro Volka fez com que o Diego desse um passo atrás e voltasse melhor ainda. Tudo que foi falado da Fight Net, acho que vale. Quer olhar um exemplo bom? Olha, não vai ter a confusão entre eles, vai ter, mas olha, quer olhar um exemplo bom? Olha o exemplo do Diego, né? É um ótimo exemplo de como voltar pra si mesmo, mudar o necessário, mas não tratar como terra arrasada, manteve a sua equipe, né? A Team Lobo, né? Que é a equipe que é comandada pelo pai da Alexa Grasso lá, treina com o pessoal da Entran também de vez em quando, então manteve ali mas foi buscar novos ajustes lá com o wrestling na Universidade de Oklahoma, teve essa parte psicológica que a gente falou que lidou com a situação, obviamente, muito estresse e emoção, mas inclusive dentro da luta, não só pra falar da provocação e de tudo que aconteceu e ter soltado depois, mas dentro da luta, imagina, cara, ele teve montado com 2 minutos e tanto, perto de vencer a luta, abriu 2 beiças gigantes na cabeça do adversário, de repente volta, toma uma bomba na balançada, é facinho o cara falar, puta, fudeu, olha eu aí fazendo merda de novo. E ele conseguiu se recompor, né? Isso talvez sirva até de próprio exemplo. Não sei se vai ser o caso, mas é um bom exemplo aí. Agora, o Diego também, cara. Agora, assim, né? Não dá pra confiar no queijo pra sempre. Sim. Não dá pra usar o crânio e a capacidade boa de absorver a bola pra sempre. Uma hora isso acaba. Assim, eu falei lá na minha resenha, se o Diego fosse um pouco mais pragmático, até pra fintar e entrar em queda mais vezes, ele poderia ter vencido o Jean de uma forma mais tranquila, sem passar qualquer aperto, né? Mas de repente vai ser o aprendizado dessa luta. Pra próxima, entendeu? Ele fala, pô, tomei mão ali, de repente. O Justin Gaethje, a gente fala dele usar o wrestling há 15 anos e ele quer ser o Justin Gaethje, pode ser que não mude, entendeu? Assim, mas vale botar. Se ele tem o jiu-jitsu da primeira prateleira, o Diego, se ele implementar um wrestling assim, de cadeia, alguma coisa do tipo, vai ser difícil de vencer. Ainda mais, pô, é porque assim, contra o Evloev não é a melhor estratégia. O Evloev aí se investe no strike ou no jiu-jitsu. Agora, contra o Pantera, porra, não é pra trocar, esperar o queijo aceitar o chute do Pantera. Meu irmão, bota pra baixo, bota pra cara. Ele tem o Ricardo. Ele é o cara que não pode fazer merda. Mas aqui, olha, chegou pra mim, porque abre pra mim, eu me quero, vai dela, nessa live é a live do povo, né, Bom, antes de a gente fechar o programa, um recado dos nossos patrocinadores, a Fight Net, é uma academia, não confundi. André Azevedo, tudo isso legal, mas o que importa mesmo desse planeta, a Tox não é figurinha, não. Estamos falando de cartões colecionáveis. Olha aí o bate-saca trabalhando. Cartões colecionáveis desde 1950. Esses foram cartõezinhos de beisebol, na liga de beisebol. Quem sabe o filme americano já viu isso, né? Tem muito cartãozinho de beisebol. Exatamente, mas hoje evoluíram e a Cards tem acordos com títulos de Fórmula 1, no UFC, Star Wars, Marvel, Disney, os cartões mais vendidos do mundo, são cartões e tem cartãozinho com assinatura do lutador, tem cartãozinho com memorabilia, que é pedaço do short que o cara foi no pedaço do cara na camisa, olha aí, assinada pelo John Jones, olha aí, foi sensacional. Cartões colecionáveis de todos os tipos, Carlos Prates assinado. Não posso falar que eles valem uma. Tá bom, essa porra já é igual o Charizard. Essa porra vai igual o Charizard agora. Não pode falar isso. É mais do que papel, né? É mais do que papel, né, Renato? Cartão, né? Você cria a história, né, cara? É conexão com quem detém os caras, né, cara? Tem valor afetivo, né?
E atrás existe, tem todas as informações, cartel e tudo mais. É o melhor colecionável que o fã de MMA pode ter. Ah, eu quero ter um novo hobby. Vai nos cards da Top. Fã de MMA certamente vai gostar muito de ter, ó. E eu e André Azevedo estamos aqui. O Carrano não recebeu como moral. Estamos aqui, vamos abrir um pacotinho pra ver se sai alguma coisa minimamente interessante. Não, e o que é legal é o seguinte, né? Você termina, você começa com um pack e termina com uma coleção, né, cara? Você vai se apaixonando pelo negócio. Vamos ver aqui. Ó, Aqui. falamos nela, ó. Olha lá. Olha aí. A namorada, não posso falar. Olha o meu veio caprichado. Olha quem tá aí, ó. Aí. Aqui, ó. Olha lá. Quer? Olha, Toma. Toma. Caralho, eles mandaram. Aí, ó. Bem Tá batizado. no primeiro, hein? Ó, No primeiro, hein? você nunca consegue falar o nome. Tá aí, viu? Quase. Ó, pra vocês verem atrás, ó. Young Gary Machado, joinha do cara. Olha aí, olha quem eu tirei, ó. Toma. Kevin Holland. Aqui, ó, o Paulo Borrachinha. Paulo Borrachinha. Ah, mas aí eu superei. Mário Bautista. Olha aí, maravilhoso. Vem atrás aí a história dele, fala se ele... Ah, não, para. Esqueça tudo. Vamos dar massa, amigo, ó. Então toma essa aqui, ó. Eita, aí não. Fez andar. Aí você com o coração do pai. Pô, gostei. Vou abrir só mais um. Aqui. Deu uma caprichada. Esse aqui veio fraco, ó. Mas ainda tem ele aqui, ó. Olha quantos vem nessa caixa. Ó, camada. Vamos ver no meu aqui. Opa, uma figurinha lendária, olha. Dustin Warrior. Pô, o meu veio lango-lango aí. Olha o lango-lango aí. Brabo. Ó, já repetida na segunda, hein? Cornetagem na Tops, outro Young Gary. É bom que você pode trocar com seus amigos, ó. Você e o André Aí, podem ó. trocar. Aí, ó. Pra terminar, Aí. Figurinha especial. O André tirou os amigos do pai do Habib e tudo vai lá. ser especial mesmo, hein? É. Por favor. Barba sem bigode. Aí, ô André. André, não tá pra nós figurinha aí. Peraí, não pode falar isso. Posso falar? Meu filho. Ele vai ficar agora a luta. Ele vai ficar no estilo. Vai ser uma cara. Valeu, só. Sobrou uma Tamo caixinha. Vou sortear a caixinha. Manda para a Saudita. Manda pra quem estiver falando mais mal da gente. Pra quem estiver cornetando mais a gente. Eu vi um que me chamou de mau caráter. Eu adorei. Quem mais votar, Bota ele no sorteio vai aí. ganhar. Incondicional. O maior elogio a Fighting Nerds com mais... O elogio com mais curtidas a Fighting Nerds na caixa de comentário leva uma caixinha. Então, melhor elogio a Fighting Nerds, leva uma caixinha pra casa, seu bando de vagabundo. E é isso, então, cupom 10 no final de tudo junto. Você tem 10% de desconto, tem o QR Code na tela, mas o link estará no comentário fixado também. Boa coleção, bom hobby pra vocês. Agora vamos às opiniões dos membros. Pode botar qualquer, pode me criticar, pode me xingar, eu tenho pele dura. Vai. Eu acho que vai ser bem. Eu vou treinar. Eu acho que vai ser bem. Do Chicão. Que é sempre maravilhoso. Opinião dos membros, começando por ele, claro, nosso membro estrela, Gustavo Castilho. As iniciais do Kelvin Gaston serem KG de quilograma deve ser licença poética. Inimigo de bater o peso. Olha que a categoria de 185 libras precisa bater 185 quilos. Cara, o Gustavo Passi foi promovido a Gustavo Ativo agora. Parabéns, Gustavo. Quando tiver um churrasco na minha casa, eu vou te convidar. Eu quero ser teu amigo, cara. Você é sensacional. Você tem umas tiradas maravilhosas, Gustavo. Parabéns. Você pegou, esse pegou o espírito do nosso podcast. Esse que leva a sério, nem leva tantas o coisas. Gustavo Passivo, ele sofre do mesmo mal que eu, que é o sobrenome que dá pra fazer trocadilho, né? Escarrando, não sei o quê. Isso gera na pessoa a necessidade natural de ser piadista. Você veja bem, então o Gustavo Passivo, tamo junto. Aliás, o Kelvin Gaston, quando aposentar, é candidatíssimo ao programa reality show pelos mortais, né? Porra, vai virar o Wesley Snyder, lembra do Snyder? Fez 2 gols no Brasil em 2010. Ele aposentou 5 minutos depois, tava pesando 150 quilos. Ele aqui em Cordeiro. A sensação da luta do Diego Jean é que desde o Aldo nunca estivemos tão próximos de voltar a ter um cinturão da categoria. Os caras são do mais alto nível e Volca não segura por mais de 2 anos o cinturão porque tem 36 mais. Deixa eu falar uma coisa, o Volkanovski completa 37 em 2 semanas, ok? Então assim, se o Diego Lopes tiver mais uma chance, ou se o Jean voltar, as chances vão aumentando, ok? Ou de repente o Volkanovski já pede pro Iron Up. Estão os dois na briga, principalmente o Diego. O Diego tá mais na briga que o Jean, por favor, chat. O Diego está mais na briga que o Jean. Bando de desgraçado também. O nome é de empreendedor, Jean Strickland, perdeu para o seu maior oponente, a falta de controle emocional. Vamos lá, próximo. Nicolas Cavalcante, mais uma vez o Brasil perdendo na luta principal, dessa vez pro mexicano Diego Lopes. É corneta pra tudo quanto é lado. Aqui não discrimina, né? Todo mundo maltratado igual. João Vieira 10. Apesar da derrota, cravo que o Jean é o nerd com mais chances de ser o campeão atualmente. Mostrou resiliência no chão, na trocação pra cima da nele tem só 28 anos. Pois é, 28 anos. 28 anos. Ele amarrou toda dura. E o Diego tem 30, também é bem novo. Os caras podem ter auge aí até os 34. E o canal já com 36, ele é campeão. César de Lombroso. André no podcast. Jean amassado, entenda como isso é bom. Mais uma corneta. Maldito. Mais uma corneta. Meu querido Carrano, um grande abraço pra você e por favor, traga os quadros. Beleza, Renatex. Vamos começar pela odds da rodada da Stake, então? Ó, temos aí... Vou abrir mais um pacotinho. Vai abrir um pacotinho. Agora já tá na situação periclitante o Renato aí. Vamos ter que ligar pro ar. Seguinte, essa semana não tem UFC, né? Então temos a semana de folga, depois desse card do fim de semana, já preparando pra uma maratona que começa na última semana. Quem veio aí? Não veio o Campão? Jamal Hill.
Mas essa semana começa a Champions League lá na Stake, você pode também conferir aí. Vou pedir licença pra vocês, porque pra ler na tela aqui, eu sou meio sem você, ó. Tem Arsenal e Atlético Bilbao, obrigado, Leandro, me ajudou muito. Arsenal é favorito, né, pagando 1,85 e o Atlético Bilbao 4,40. Tem Juventus e Borussia Dortmund, com a Juventus favorito, 1,94, 3,55 empate, 3,85 Borussia Dortmund. Real Madrid, Olympique de Marseille, Real Madrid bem favorito, ó, Olympique pagando 7,50, ó, veio o Carlos Prates aí pro Renato, ó. Mas tem um jogo muito louco também, tipo, ó, Bode, é um time que... Quem? Bode. Bode? Bode, vai pegar o Slavia Praga, tá vendo? Tem uns... Karabag é o time que nos mandou o potente Juninho. Eu tenho um ódio desse Karabag. O Karabag tá pagando 15-1, Renato, contra o Benfica, o poderosíssimo Benfica que rodou na primeira fase. Especial, hein? Toma. Ó, Leoa. toma, manda Nunes. Aí sim. É isso. Então, pessoal, e eu sempre lembro, ó, tem mais, ó, Manchester City, né? Cadê o Chelsea aí, que foi campeão mundial? Não vai jogar essa Celso. Atalho, contra o Bayern de Munique aí, ó. Bom, jogo bom. Jogo bom, favoritismo do Chelsea, campeão mundial, o pessoal tá confiando, PSG e Atalanta, Clube